Então, aqui vai a segunda parte do documentário extraordinário do Desjardins. Novamente, eu faço aquelas advertências. O filme é extraordinário, as imagens, os lamas que aparecem são fantásticos, as situações ainda são inusitadas para as pessoas não conhecem isso. E os comentários, que algumas vezes, nesse vídeo eu não corrigi quase nada, né, porque não dá tempo, que ele fala muito. Então, tem que realmente ver o que ele está sendo dito, porque tem muita coisa brilhante que ele fala e tem muita coisa totalmente equivocada, totalmente datada, totalmente... Hoje em dia você sabe que não se deve falar assim, dessa forma ou de outra. Não consigo nem mencionar quantas ocorrências, mas basicamente tudo que ele fala, exceto em alguns momentos que tem um brilhantismo mesmo no que ele fala, raros momentos, tudo que ele fala não está totalmente errado, mas tem uma terminologia mais correta hoje em dia e tem certos problemas que a gente viu acontecer pelo uso. Provavelmente ele leu ou ele teve contato com o uso de uma terminologia, certa comparação com outras tradições também, que ele faz bastante, porque afinal de contas ele não era budista, né? Ele se interessava por outras tradições, o Desjardins. Mas, lembrando, esse vídeo aí levou muita gente para o Dharma, levou muita gente, muitos professores importantes para a França. Então eu espero que vocês aproveitem, né, essa segunda parte sobre Tantrismo. Eu falo no início do vídeo, mas lembrando aqui também, eu tenho um vídeo sobre Tantra, porque não é isso que você pensa. Então o link também está no comentário, é importante saber. Claro, vendo esse vídeo, ele não explica muito bem o que é Tantra, mas se tem uma ideia, né? E é importante também perceber que essas práticas, todas as práticas descritas, mostradas nesse vídeo, elas são feitas no Brasil, tem gente se dedicando a vida a isso, né? Então, mesmo as práticas extremamente elaboradas, ritualísticas, os retiros longos, as práticas iógicas, todas essas práticas existem. Se você for atrás, se você quiser aprender isso, tem esses yogis, eles vêm ensinar que essas práticas, dá para aprender o que está nesses rituais melhor do que esse documentarista. A gente já está sabendo mais do que os intelectuais franceses na década de 60, bem mais. Quer dizer, quem está no meio, né? Quem está fora do meio continua com esses equívocos e uns muito piores, né? A mensagem dos tibetanos. Segunda parte, o tantrismo. Eu recomendo assistir o meu vídeo sobre Tantra para não pensar que é aquilo que você está pensando. O link vai para a descrição. Na sua forma tibetana, o budismo do grande veículo, o Mahayana, é chamado de lamaísmo por aqueles que não entendem do assunto e de budismo tântrico pelos próprios budistas tibetanos. Para aqueles que aspiram à sabedoria, oferece todas as formas conhecidas de vida ascética e todas as técnicas possíveis de autotransformação que existem. O budismo tibetano se apresenta como uma pirâmide.
cuja base é a vida monástica comum a todas as formas de budismo e cujo ápice é a meditação sem forma, na qual a unidade de todas as coisas é revelada. A impermanência de cada elemento no universo, na qual apenas o definitivo está fora do tempo. Entre o ponto de início, comum a todos aqueles que ouviram o chamado, e a perfeição que é reservada para apenas alguns afortunados, fica a estrutura do tantrismo, que é tão desconcertante para aqueles que não a conhecem, devido a seu panteão de deidades aterrorizantes, seu simbolismo sexual e, além disso, suas práticas iógicas. Esses monges, confessando as quebras nas regras, são membros de uma das ordens ditas de chapéus vermelhos, entre os quais se encontram o número maior de tanto eremitas quanto, por outro lado, monges casados. Monges se devotam ao estudo e à metafísica, umas vezes por vários anos. Esse caminho pode ser comparado de quaisquer monges em qualquer lugar. Porém, a troca de ideias com relação às nobres questões assume uma forma tipicamente tibetana. Então está mostrando aí um debate formal. É bom lembrar que o Desjardins, naquela época, ele usava esses termos como lamaísmo e chapéus vermelhos, etc. Não se usa isso, não é uma coisa que tem no budismo tibetano. E também a expressão monges casados é muito esquisita, né? Eles são sacerdotes que são casados ou são pessoas do clero que são casados, mas eles não são monges. Monges é exclusivamente celibatário. Embora essas imagens de debate formal tenham sido expostas ainda na década de 60 para nós ocidentais, a maioria das pessoas não concebe que essa prática quase que é um esporte intelectual exista no budismo. Essas animadas competições, esses duelos, essas disputas, se poderia dizer até mesmo essas partidas, são a memória viva, a era heróica, na qual os budistas, treinados no tantrismo indiano, confrontaram com a religião dos Bonpo. O narrador está dizendo que é um culto indiano, mas não é, e também o budismo chinês. E até mesmo com o Islã, ou cristianismo, embora eu acho que não tem evidência disso. Esses debates do passado eram batalhas verdadeiras. Umas vezes incluíam competições de poderes milagrosos. Hoje em dia, essas controvérsias entre o um e o múltiplo, o menon e o fenômenon, ou entre o tempo e a temporalidade, são um método didático particularmente apreciado pelos mosteiros dos chapéus amarelos, a Igreja Reformada. Imagine que estivéssemos na Europa. Esses homens fossem alunos numa universidade treinando professores, discutindo a dialética de Hegel, ou mesmo monges trapistas investigando os dogmas e os mistérios da fé. Imagina a degeneração de estudar Hegel. Cada examinador se esforça para desconcertar seu oponente, tentando fazê-lo perder concentração ao bater palmas e gritar. Esse amistoso no meio de uma situação de campo de batalha provê amplas oportunidades para diversão mútua. Os budistas, em geral, debateram na Índia com as várias formas de hinduísmo, né? Pode ser que tenham chegado a debater com o Islã, com o cristianismo, muito difícil. E o Bonpo, é claro, é uma religião tibetana, né? Eles debateram com o Bonpo também no Tibete. As crianças que são monges também praticam da mesma forma. Sejam eles tulkus, lamas encarnados, querendo dizer, crianças que foram reconhecidas como a manifestação de um mestre ou sábio falecido, ou simplesmente monges comuns. Embora mosteiros com 1000 ou vários milhares de monges não fossem incomuns no Tibete, hoje em dia, na Índia, ou mais precisamente nas escarpas dos Himalaias do lado indiano, os monges e lamas exilados estão reduzidos a mosteiros improvisados. Por exemplo, Trungpa Dutsi Rinpoche, um guru, isto é, um mestre da Ordem dos Chapéus Vermelhos, chamada de Kagyu, consegue prover e educar um punhado de monges sem nenhum recurso material, destinados a perpetuar a longa linhagem de yogis discípulos do grande asceta Milarepa. O estudo das escrituras, da doutrina, do conhecimento teórico da sabedoria é o enfoque preferido pelos chapéus amarelos, que muitas vezes o praticam por vários anos, antes de se engajar nas técnicas mais práticas da vida ascética.
Porém, esse enfoque acadêmico ao conhecimento não é desconhecido aos chapéus vermelhos. Os objetos rituais sendo dispostos perante os lamas mais velhos indicam que o texto sendo lido é um tantra. Daí a expressão tantrismo. Estes tantras são livros esotéricos, compostos tanto de tratados metafísicos quanto de manuais que dizem respeito a técnicas ascéticas. Apenas depois de receber a iniciação de um tantra em particular e depois de ouvir ele ser lido em voz alta pelo seu mestre, um discípulo pode começar o seu estudo pessoal dele. Estes tantras, símbolos das forças fundamentais que compõem o ser humano, bem como do universo como um todo, são ligados a diversas deidades tântricas visualizadas pelos lamas durante suas meditações. Essas deidades ou divindades tântricas assumem um papel fundamental na forma tibetana de meditação, particularmente em uma forma extremamente importante de ritual meditativo, o da mandala. Na cerração do inverno, 4 lamas trabalham juntos, estabelecendo o que é de fato uma mandala muito simplificada do reino em que a deidade principal da ordem deles, Evajra, reside. A construção de uma mandala é em si mesma um ritual. Estes monges estão trabalhando sem conferir anotações ou observar modelos. Eles trabalham juntos em harmonia, numa tarefa compartilhada que já é uma forma de ampliar a consciência limitada individual. Nada é arbitrário em termos de como as linhas e os espaços são arranjados em torno do ponto central, que representa o todo, a totalidade. A construção de uma mandala, mesmo uma simples como essa, leva no mínimo 2 dias inteiros. 2 dias para os quais os monges se prepararam fazendo jejuns extensos e orações. Enquanto isso, a vida no mosteiro continua, com trabalho, estudo e oferendas diárias. Atividades que, em mosteiros no mundo todo, pontuam as horas na vida cotidiana dos monges. Quando o contorno está pronto, os lamas adicionam cores à mandala, colocando grãos de areia das 5 cores simbólicas nos lugares apropriados: verde, amarelo, azul, vermelho e branco. 5 cores, 5 direções: norte, sul, leste, oeste e centro. Essa divisão em 5 coisas pode ser encontrada por todo lado. Os Budas das 5 famílias, cada um deles um aspecto do Buda Supremo ou Absoluto. 5 centros de energia sutil no corpo humano, mas há também um 6º ponto, situado acima da mandala, que está além do espaço e do tempo, que é o que os cristãos chamam de vida infinita. Estes fiéis estão buscando essa vida infinita, embora não estejam totalmente conscientes dela. Eles fazem a visita ritual ao templo e giram as rodas contendo as escrituras sagradas, a memória da roda do Dharma. A prática da meditação da mandala é considerada uma forma de irmos na direção de atingirmos nossa natureza de Buda, uma vez que seu simbolismo geográfico e espacial tem, acima de tudo, uma qualidade dinâmica, que conduz a pessoa passando por essa experiência da periferia na direção do centro, da multiplicidade na direção da unidade, e, ao mesmo tempo, da ilusão e da morte na direção da realidade e da vida. Isso, pois a mandala, um símbolo visual, é um suporte concreto para a meditação. É, acima de tudo, uma planta baixa ou um mapa dos domínios de uma deidade. Um local em que, no centro, está seu palácio ou templo, o local onde seu trono pode ser encontrado. Considerando que os tibetanos não são de forma alguma politeístas, cada uma das deidades emerge da vacuidade e retorna para a vacuidade, e que é, em si própria, a porta para o conhecimento da realidade única. Assim que a mandala está pronta, ela é disposta dentro do templo. É ali que a meditação, que é um ritual puramente interno, de intensidade enorme, será realizado. Cada participante vivenciará a liturgia da mandala e, através do foco de sua atenção, seguirá o caminho interior que leva da escuridão do mundo exterior até a luz do reino.
até aquela escuridão que está até mesmo além da luz, a escuridão do não criado. Isso pois o centro da mandala é o alfa e o ômega, o caos do qual o mundo emerge e onde o tempo chega a seu final. É o centro do universo e também o centro de cada um. É o reino dos céus que está dentro de nós, dentro de você. Então, uma vez que o ritual tenha terminado, a mandala é desmontada, da mesma forma que todas as coisas criadas continuamente se desfazem. As partículas são levadas em procissão a uma cachoeira nas montanhas. Lá são jogadas na água, onde se dissolvem. Da mesma forma, cada elemento em cada coisa criada continuamente está se dissolvendo. Mandalas pintadas em tecido e conservadas são raras. E podemos nos perguntar por quanto tempo ainda haverá monges capazes de produzir um trabalho complexo e esotérico como esse. A 2.000 quilômetros de distância, no mosteiro do Dalai Lama em Dharamsala, uma mandala muito mais elaborada é disposta para o ritual anual do Puja do Kala Chakra, a cerimônia da roda do tempo. Depois das orações, purificações e invocações, os monges consagram o lugar no qual se fará o ritual e no qual cada pessoa visualizará e vivenciará a mandala interna. Num mosteiro no Tibete, esta mandala teria sido estabelecida no centro do templo e o ritual realizado em cada um dos 4 lados, voltados para as 4 direções. Mas estes monges refugiados do próprio Potala, em Lhasa, têm que se contentar com a falta de espaço que os faz dispor a mandala ao lado de uma das paredes. E a consagração das 4 regiões precisa ser realizada no mesmo lugar. Esta preparação é, ao mesmo tempo, uma decisão de realizar o ritual, uma prece para obter posse do local, um exorcismo, proibindo os espíritos e forças malévolas das esferas psíquicas ou sutis que contaminem esse lugar que agora está reservado para apenas a prática espiritual. E, finalmente, uma consagração, um selo disposto num lugar escolhido. Esse ritual é realizado com os 2 instrumentos que todos os lamas tântricos usam. O dorje, o cetro segurado na mão direita, um símbolo masculino de atividade e poder. E o sino, símbolo feminino passivo de conhecimento, sabedoria. Distinguir sabedoria e ação e então as integrar é a própria fundação do budismo tibetano. Especialistas europeus e tibetanos me disseram que essas imagens são únicas e que aqui estamos no cerne secreto da tradição tibetana. A mandala verdadeira não pode ser vista com os olhos físicos.
ela só pode ser visualizada internamente. A execução de rituais tibetanos muitas vezes leva vários dias, demandando muitas horas de presença diária no templo. É por isso que o chá e a comida são distribuídos para os monges. O chá tibetano é feito com manteiga e sal, e uma xícara dá tanta energia quanto uma refeição completa. A maior parte das coisas que o narrador fala sobre a prática estão incorretas, por um lado, ou incompletas, ou a terminologia está datada. Então, eu tentei corrigir algumas coisas, mas muita coisa está passando. Então, a ideia é aproveitar as imagens e um pouco da reverência do narrador, mas não levar a sério o que ele está falando. Na medida que a meditação vai adiante, fica cada vez mais sutil e purificada. A ciência ancestral da visualização de uma deidade tântrica, com seus atributos simbólicos, está muito distante de nossas estruturas mentais. Porém, a sua teoria e prática foram confirmadas pelas descobertas das pesquisas modernas feitas na área de psicologia profunda. É uma técnica de autoconhecimento e da reintegração das forças ativas em nosso subconsciente. É, acima de tudo, um apoio direto na busca pela liberação, o Nirvana. Outros rituais tântricos tomam a forma de um drama, vivenciado intensamente por aqueles que participam dele. Mas todos esses rituais, por desconcertantes que eles algumas vezes pareçam, têm por objetivo conduzir à liberação de todos os apegos, que é a razão de ser do budismo. Sejam rituais apenas para os participantes ou para liberar um espírito malévolo e infeliz, uma alma do purgatório. Se é um ritual com a intenção de separar implacavelmente as forças da morte das forças da vida, o arranjo precisa ser terrível como é apropriado para dar conta da verdadeira cirurgia espiritual prestes a acontecer. Nesse drama há 3 atores. Primeiro, a vítima, o símbolo deste apego ao eu, que nos cega perante nossa realidade atemporal. Em segundo lugar, se erguendo sobre os despojos dessa besta em nós, o grande destruidor, Mahakala, aquele que destrói o que, em qualquer caso, precisa ser destruído. Mahakala, o terrível, o amado, aquele que nos chama à consciência. Mahakala, que devora e consome, que mata para dar vida além do nascimento, além da morte. E, em último lugar, ao lama tântrico a oficiar a cerimônia, Khyentse Rinpoche, tido hoje na Índia como um dos maiores sábios da Ordem dos Chapéus Vermelhos. Identificado com Mahakala, Khyentse Rinpoche está prestes a executar uma série de rituais, incluindo o Yagna, ou sacrifício de oferendas ao fogo, e o assassinato ritual de 3 efígies. As suas armas são o mantra, o som ou a invocação e o mudra, o movimento não apenas das mãos, mas de seu ser por inteiro, as repercussões dos quais são sentidos muito além do plano físico-corporal. Então chega o momento em que o espírito infeliz é intimado a tomar seu assento dentro da própria estátua.
E os pedaços do cadáver desmembrado são oferecidos a Mahakala como alimento. Chensei Rinpoche então segue para o outro lado do templo, onde foi construído um habitat de palha para receber outra efígie, que está prestes a ser queimado. Tem várias coisas nesse ritual que estão sendo descritas de forma incorreta, mas é difícil de explicar aqui. Bom, aqui no Brasil a gente faz coisas parecidas, dá para se informar, talvez, sobre isso. E Mahakala, transformado numa arma de terror derradeiro, é atirado sobre essa habitação em chamas. Para começar, eu acho que essa figura aí não é o Mahakala não, sabe? Finalmente é feito o enterro simbólico dos despojos do espírito. A sua tumba é selada com o prato de bronze que contivera a face de Mahakala. Chensei Rinpoche então executa um ritual que budistas e hindus têm em comum. Yagna, o sacrifício de oferendas ao fogo, puja de fogo. Para os monges não é uma questão de observar um sacrifício, mas tomar parte nele. O fogo é a boca pela qual o Absoluto devora tudo que ele mesmo causou a partir de si próprio. Devora a multiplicidade e a divisão, de forma a fazer com que cada coisa criada seja trazida de volta à unidade que está além de espaço e tempo. Ó fogo, consuma a ilusão, a falsidade, o egoísmo, a ignorância, consuma o sofrimento, consuma a morte e nos dê o despertar pelo conhecimento daquilo que realmente somos.
mosteiro de Drukpa Tupse Rinpoche, o mesmo ritual é celebrado, dessa vez por monges yogis da ordem Kagyu. Essa oração é bem conhecida para aqueles que fizeram Drupchen, né? Poder da verdade. Também é feito pelos Nyingma, então. O ritual do Chöd, aqui celebrado por monges tibetanos e butaneses no mosteiro de Mindrolim, é muito comovente. É cada um deles oferecendo o próprio corpo para todos os seres, pedindo perdão pelas faltas cometidas. Essa pequena estátua representa nosso próprio corpo, criado para ser um templo, mas que nosso egoísmo transformou numa prisão, nos isolando dentro de nós mesmos, nos impedindo de obter acesso ao infinito e ao universal. Um pedaço do corpo sacrificado é dado ao Guru, o mestre, para que ele coma. Os lamas tibetanos são muito conhecidos por suas danças sagradas, danças que gradualmente desapareceram da maior parte das outras religiões. Mas esses dançarinos tibetanos não poderiam ser comparados aos dançarinos derviches muçulmanos, por exemplo. Não são exercícios diários ou semanais destinados a produzir uma reorganização das funções psicológicas e para obter acesso a um estado elevado de consciência. Essas danças são sempre elementos de um ritual, concebidas como uma liturgia e não como um drama. É com isso em vista que os monges se disciplinam sob a supervisão de seu mestre, da mesma forma que atores ou dançarinos ensaiariam. No mosteiro do grande yogi e abade tibetano Gyalwa Karmapa,
em Rumtek, no Sikkim. As danças anuais duram 2 dias. No primeiro dia, o que pode ser considerado como o último ensaio, elas são realizadas sem as máscaras e roupas sagradas, característicos dessas danças de lamas. Depois que os 4 guardiões dos portões da Mandala Universal intervêm, todos na plateia são capazes de reconhecer aqueles que, no dia seguinte, estarão vestindo os trajes, chapéus pretos de borda branca, de oficiadores tântricos. Então, aqueles que estarão usando as máscaras de Mahakala e seus seguidores e ao fim do dia, os monges consagram a área com seus passos de dança ao desenhar o símbolo do Dorde, símbolo da força ativa, completamente unido com a sabedoria perfeita. Na manhã seguinte, tudo está pronto para o ritual mais espetacular na vida do mosteiro. Um ícone de Mahakala, o Destruidor, uma efígie na qual residirá o espírito a ser liberado de si mesmo, a plateia e sua santidade, o Karmapa, abade do mosteiro e líder da Ordem Karmakadya. O dignatário oficiando consagra a estátua de Mahakala, ao pedir que a deidade esteja verdadeiramente presente na imagem que o representa, e para que execute o ritual em si pelo lama tântrico que levará a cabo os procedimentos. O espírito, a alma do purgatório, é intimada a tomar seu lugar na efígie. Então vêm esqueletos para nos lembrar que a morte é inevitável. E, por sua presença, levar todos a questionar a natureza dessa morte. Os guardiões dos 4 portões protegem a fronteira do mistério sagrado, do novo nascimento que segue-se a uma morte conscientemente aceita. Essas máscaras todas são símbolos, não tendo nada a ver com superstição grosseira. Pelo contrário, elas apontam para uma ciência espiritual e um conhecimento da psicologia altamente evoluídos.
com vários instrumentos simbólicos, cordas, algemas e várias armas, o propiciador gradualmente prepara o espírito para o momento da morte. É tentador considerar se a tourada não seria o vestígio de um ritual que em algum momento foi sagrado, quando se considera os movimentos com a capa e as lanças, as bandarilhas, culminando com a roleta. Chegou o momento do assassinato ritual. Os celebrantes se associam em seus trajes cerimoniais, se dirigindo para a arena para desfechar o golpe mortal. E repentinamente chega Mahakala na forma de um dançarino mascarado, acompanhado pelo séquito. O próprio Mahakala desferirá o coup de grâce para a entidade malvada, seguido nesse ato por todos os comparsas. No fim de todas essas danças rituais, sempre aparece um servo para cortar o cadáver e distribuir as sobras. Mas nenhum tibetano diria que esses rituais tântricos são o objetivo final da espiritualidade do Lama. Nos eremitérios das selvas dos Himalaias, mestres e discípulos assumem uma vida mais dura e ascética de yoga, o que é considerado um estágio mais avançado no caminho. Este homem idoso, centrado numa força interior tranquila, é butanês e passou a maior parte de sua vida no próprio Tibete. As pessoas ao seu redor estão usando roupas tradicionais butanesas e vieram todas honrar uma stupa em construção. Mas esse homem não é apenas um velho calmo. Ele é, acima de tudo, um yogi, um grande yogi. Lobon Sonang Zampo, esse é o avô materno do Dzongsa Tyense Rinpoche. Há apenas 3 jovens que, ao ter passado por vários testes muito difíceis que lhes foram impostos, foram escolhidos para se tornar discípulos e autorizados a receber a iniciação deste Lama. A iniciação, em outras palavras, o começo, ser admitido ao caminho, e também ordenação, a transmissão essencial de uma influência espiritual, de uma força que o discípulo vai fazer emergir pelo meio de todos os exercícios e técnicas da disciplina yógica, levando à maturidade a semente que foi plantada nele. É certo que o guru, o mestre, é aquele que guia, encoraja e ensina. Mas ele é, acima de tudo, aquele que dá nascimento a uma nova vida, que traz ao mundo um mundo que não é desse mundo. Está fora do tempo, é abençoado, ilimitado, feito de estabilidade, mais ativa do que qualquer movimento, feita de silêncio, que é mais vibrante do que quaisquer palavras. Do outro lado dos Himalaias, Abul Rinpoche é atualmente o mais reverenciado de todos os yogis tibetanos que conseguiram escapar de seu país para se refugiar na Índia. Ele esqueceu sua idade, que se cogita seja em torno de 90 anos, e atingiu o plano mais elevado que a yoga pode produzir. Ele também é um mestre verdadeiramente qualificado, pode conduzir um aluno até o fim de sua jornada.
até a outra margem do oceano do sofrimento. Mas ele também, como todos os yogis verdadeiros, restringe seus ensinamentos apenas aos iniciados. A yoga tibetana tomou uma forma que é bem diferente da yoga hindu, cujas posturas e exercícios de respiração elementares são popularizados hoje nas vitrines das livrarias por todos os lados. Porém, os amadores devem ser advertidos que a yoga dos tibetanos não está à venda no mercado mundial da moda orientalista e dos truques espirituais. Só é possível ver alguns exercícios que são os mais simples e os primeiros a serem ensinados. E ainda assim, poucos anos atrás, no próprio Tibete, ninguém, nem mesmo um monge que não fosse um yogi, poderia ver sequer um lampejo dessas posturas e exercícios. Eles eram mantidos em segredo absoluto. E quem quer que tentasse assisti-los em segredo seria punido com severidade. Toda a yoga física é baseada num paradoxo. Transcender o corpo mortal, ir além das limitações deste corpo, ao devotar sua atenção e esforço a esse próprio corpo. Pois a yoga é um aspecto do tantrismo. E, de acordo com o tantrismo, nada, absolutamente nada, deve ser recusado, negado ou reprimido. Tudo deve ser aceito, integrado e transformado, da mesma forma que a natureza transforma o carvão em diamantes, como os alquimistas falam em transformar o chumbo em ouro. Por maior que ele seja, Abu Rinpoche adota a atitude mais humilde perante o Tulku Lama Khamtrul Rinpoche, que foi reconhecido desde a infância para ser o Lama encarnado e presidir os destinos de sua ordem. Por mais secreta que a essência da yoga seja mantida, por mais heróico que seja o ascetismo dos yogis, por mais extraordinários e até miraculosos possam ser os resultados, esses yogis são sábios, permanecem em perfeita harmonia com o que a vida comum, cotidiana, implica para todas as pessoas. Esses dois yogis, um de Ladakh e um do Butão, cuja visão está além do véu das aparências, sabem, acima de todas as coisas, que são um só. Eles assumem seus papéis perfeitamente, espontaneamente, livremente, estão completamente cientes do momento presente e transbordam de serenidade, alegria, bondade e compaixão, pois estão livres de qualquer traço do passado, seja consciente ou inconsciente, e também estão livres até mesmo da menor preocupação com o futuro. Esse magnífico dorje, que é cuidadosamente protegido num brocado de seda antigo, foi segurado pela mão do próprio Milarepa, o fundador da Ordem dos Yogis. É por isso que é manipulado com tanto respeito e levado à testa em sinal de reverência. Esse dorje é o emblema do poder supremo, um poder que, para os sábios tibetanos, está sempre ligado à compaixão. Não o amor fundamentado no impulso emocional, que pode se transformar em seu oposto e fazer surgir egoísmo, ciúmes, ódio e desespero. Não. Amor que se enraiza no reconhecimento da unidade de todos os seres, tendo passado pela morte completa de seu egoísmo e na crença na sua individualidade como separado dos outros. O yogi pode dizer: porque eu não sou mais ninguém, eu sou todos, eu sou tudo. Para aqueles que têm sede de conhecimento, o Mestre responde. Aos poucos, ele revela os segredos dos ensinamentos. Como meditar, onde devem focar os olhos ao meditar. Os tibetanos não meditam com os olhos fechados, mas sim os mantêm abertos, algumas vezes focados na ponta do nariz. O corpo precisa estar completamente relaxado e imóvel, numa postura que possa ser mantida sem dificuldade por várias horas. Algumas meditações tântricas são baseadas em visualizações. Visões para as quais nenhuma droga, nenhum cogumelo alucinógeno é necessário. Essas meditações duram várias horas, ou mesmo vários dias.
Os yogis usam um cinto que dá apoio ao corpo numa posição que seja confortável. Os yogis tibetanos distinguem 5 centros ou rodas no corpo: o centro raiz, o centro no umbigo, o centro no coração, o centro na garganta, o centro no topo da cabeça, chamado de lótus de 1000 pétalas. Os yogis também descrevem a circulação de energias no corpo. As 2 principais correntes fluem ao longo da espinha, uma terminando na narina esquerda e a outra na narina direita. A energia ou prana que anima o universo inteiro entra no corpo pelo ar que respiramos e circula por esses canais de energia sutil, os nadis. Isso mostra a importância de certos exercícios respiratórios, particularmente a participação consciente e direcionada nesse processo de respiração, que começa com a primeira respiração do bebê e termina com a última expiração do falecido. Esse yogi me faz uma pergunta: você sabe reconhecer um mestre verdadeiro? É um mestre que ri, ele mesmo responde e cai na gargalhada. O mestre, aqui Dugpa Tupsi Rinpoche, primeiro ensina os iniciantes a afrouxarem o cinto. Relaxar a barriga é a fundação da posição correta. Como seria possível posicionar a si mesmo em si mesmo se uma atitude tensa e contraída for mantida? Somente a pessoa que descobriu o seu centro de gravidade pode entrar num processo de troca livre com o universo do qual faz parte. Os tibetanos localizam o centro de gravidade na região do abdômen, o que é reminiscente do famoso hara dos budistas japoneses. Todos os exercícios ascéticos do budismo tibetano, todos os rituais tântricos, todas as práticas de yoga encontram seu sentido e sua realização na meditação. Essa meditação está em constante mudança na medida que o discípulo progride e amadurece. A visualização de formas simbólicas é gradualmente superada e o asceta ascende ao plano de meditação sem forma, para a percepção de vacuidade, ou shunyata, que é a chave do budismo tibetano. Na Índia, entre os refugiados, como no próprio Tibete, ao redor dos grandes mosteiros, pequenas celas são construídas, onde o monge pode entrar em retiro e viver como eremita por dias, semanas, meses e algumas vezes até por anos. Durante esse tempo, ele não se encontra com ninguém e recebe seu alimento por uma abertura. Os monges meditam nessas cabinas pequenas. Hoje, eles nos permitiram dar uma espiada em seu mundo, um mundo de paz e visão interior. Alguns ainda são iniciantes, enquanto outros são iniciados avançados. Mas todos eles aspiram à mesma realização, a deles próprios se tornarem Budas, não só para sua própria liberação, mas para benefício de todos os seres.
Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wate Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi Diamante Ampene Jirasawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Sambal Sasora Gente Seno Pai Garde Wancho Jugu do Pegu Kose Destintes em Darshinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wancho Tumundo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tinleta do Tenjote. Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati com Zizuan Pemancho de Druma de Soji no Nibe Melunde do Jote. Nenjuane Chimpote Paiuri Nebadan de Basi Pechambundan com Seja Sentenjote. Tu Son Sanjeguru Rinpoche do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilla do Sushi, não se lembra de Chiva, dançam palum de Drupachinchelo, uma rumba Zaguru, Pemacede, que loja som de lote, exalinha, som de papel, do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.